Quando aquilo que você menos quer na sua vida acontece com você, hum? O que fazer? Quando aquela notícia que você bate na madeira, se benze e diz que não é possível que isso esteja acontecendo com você. Mas quando você cai na realidade de cara a cara com a morte, cara a cara com a morte de alguém que você tanto ama, o que fazer, né? O que fazer com esse sentimento, com o caos que se estabelece? Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes se fecha a essa questão da morte, né? E aí quando ela acontece nas nossas vidas, a gente não sabe para onde correr, onde ir, onde buscar ajuda. E essa ajuda, ela é individual para cada uma, assim como a dor, né? Porque a morte, gente, ela é universal. Em todo lugar do mundo há pessoas morrendo. Nesse instante mesmo que a gente está aqui conversando, há pessoas morrendo. Em hospitais, em acidentes. Simplesmente ao nascer, pessoas morrem e muitas vezes nem chegam, né, a compreender o que aconteceu naquele momento. Pessoas morrem de formas violentas, pessoas morrem de formas amorosas, dormindo, muitas vezes sem a gente saber se elas sentiram algo ou não sentiram. Perguntas que nos enlouquecem, porque muitas delas ficam sem respostas. E aí a gente busca muitas vezes em vários lugares, porque a gente quer a resposta. Por que fulano? Por que não eu? Por que neste momento? Por que nesta idade? Por quê? Porque eu deixei a pessoa sair, porque eu deixei a pessoa ir, porque eu não esperei mais, porque eu não fui mais, mais paciente, porque eu não compreendi mais, por quê? São esses porquês que, juntamente com o caos da perda de alguém, que o único sentido que dá para você é a loucura. Porque parece que tudo isso junto e misturado só te leva para um caminho. Você fica louco. Porque nós não somos preparados para lidar com tanta dor. Ninguém ensina pra gente. A gente ama, a gente compreende o que é o amor, a gente compreende o que é o abraço, quando a gente abraça, quando a gente beija, né? Mas quando a gente perde alguém, quando a morte chega e ela simplesmente tira o chão da gente e a gente não tem o que fazer, a gente não tem como repassar, a gente não tem como dar a nossa vez. Não, né? A gente não tem como dar, ó, vem aqui, fulano, pega esse aqui que eu não quero. É você que vai ter que ir lá, que enfrentar, é você que vai ter que preparar o funeral, é você que vai ter que ver aquela pessoa que você tanto ama ali naquele lugar frio, é você que vai ter que deixar aquela pessoa partir. E isso é devastador. A única coisa que fica é um caos, é o completo caos. Um caos da incompreensão, um caos de porquês que muitas vezes a gente não tem respostas, né? E muitas também das vezes, pessoas ao nosso redor que também não estão preparadas para viver a perda de alguém, muitas vezes ao tentar nos ajudar, atrapalham. E a gente também não sabe como lidar com pessoas assim, né? Porque o intuito muitas vezes é bom, mas a forma que chega, não. Então, a gente precisa ter cuidado. Além do sentimento da perda, nós precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, para que a gente, ao invés de, além de não conseguir,
né? Aguentar a dor, que aquilo que a gente ouve não nos prejudique ainda mais no nosso renascimento após o luto. E foi atravessando isso, tudo isso junto e misturado, que eu, através do autoconhecimento, consegui sobreviver a um luto, né, dentro da minha vida. E foi atravessando cada passo, cada situação, né, cada lágrima, cada dor, cada noite que a gente não consegue dormir, porque quem enfrenta um luto sabe que são noites e noites em claro, são comidas que ficam sem sabor, o sol perde o seu brilho, o frio é intenso, o frio é de dentro para fora. E muitas vezes não há palavras que façam voltar o quentinho no coração. Mas a gente precisa sobreviver ao luto. E eu aprendi, dentro da minha trajetória com meu autoconhecimento, a como sobreviver a esta perda. Não só a perda de alguém, né? Não só aprender a não ter mais essa pessoa, mas também de olhar a morte de uma outra forma, de um outro jeito, de um outro ângulo. Você pode estar aí desse lado agora se perguntando, é possível? Eu também um dia duvidei, mas é possível sim. Não, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Porque eu passei por isso e estou aqui hoje. E foi pensando neste renascer, né, que a gente precisa ter, neste acolhimento que nós precisamos ter com nós mesmos, porque nós precisamos nos dedicar. Essa é a palavra. Assim como quando você se dedica a estudar, assim quando você se dedica numa dieta, assim como você se dedica num tratamento, você também precisa se dedicar à sua sobrevivência após a morte de alguém. E entender certos porquês, compreender que muitas vezes como você vai demonstrar o seu amor por aquela pessoa que partiu. Como você ainda vai poder fazer isso de uma forma mais suave, doce e até feliz. Gente, é possível. E foi pensando nisso que eu criei 5 e-books. Esses 5 e-books, eles falam justamente do luto, da notícia da morte de alguém, os próximos dias, como você viver esses próximos dias, como você entrar no ambiente em que essa pessoa estava, lidar com roupas, documentos, objetos, bens, como você lidar com o choro em lugares onde você simplesmente vai passar e o choro vai vir porque você vai lembrar daquela pessoa. É inevitável, porque nós somos seres humanos, sentindo na carne e na pele esta dor. Como conviver com pessoas, com amigos e familiares que muitas vezes não estão sentindo o que você está sentindo, mas que você também não pode sair por aí brigando com todos, né? Com todo mundo, e além da morte ainda perder mais amizades ou a paciência com alguém. Porque a gente também precisa entender esse linear, né? Que as pessoas às vezes querem nos ajudar, mas elas muitas vezes também estão em patamar de consciências diferentes. Então, como abraçar o carinho de alguém sem se sentir ferido e magoado? Como lidar com datas? Como lidar com emoções nessas datas? Como lidar com datas festivas, como aniversário dessa pessoa que partiu? Como você vai contemplar a sua vida diante da morte de alguém? As recaídas. Quando você acha que você está começando a superar, mas algo realmente faz você regredir.
e você tem aquela sensação de que não está conseguindo sobreviver à morte daquela pessoa, que você não está conseguindo engolir ainda. E por fim, a construção. Como você voltar a sorrir, como você voltar a ser feliz sem sentir que está traindo a pessoa que partiu, sem sentir que você está com culpa por estar feliz, mas sem aquela presença do ser na sua vida. Foi pensando nisso tudo que eu criei esses e-books. E se você hoje atravessa uma dessas fases ou está no início, eu te convido. Aqui na minha bio, você vai ter o acesso do link desses e-books, se fizer sentido para você. Foi criado com muito carinho, com muito amor, mas também com muitas lágrimas, porque o objetivo dos e-books é poder mostrar para você que está aí sofrendo desesperadamente, que você pode ainda ser feliz, que você pode ter paz dentro do seu coração e principalmente que você pode deixar a pessoa que partiu feliz com a sua felicidade, com a sua paz interior, sem julgamentos, sem pressa, sem dizer como você tem que fazer, mas simplesmente de você poder olhar tudo isso que está acontecendo com você de uma forma diferente. Sabe quando a gente tira os óculos e quando a gente coloca, quando a gente tem falta de visão, a gente percebe a diferença, né? Ou quando a gente liga a luz e desliga a luz. Esses e-books, eles podem trazer para você, neste momento, nessa situação que você está vivendo, uma luz, um clique, uma palavra, que eu tenho certeza que neste momento do luto, da sobrevivência após o luto, é importante e faz toda a diferença. Ah, como eu queria ter, quando aconteceu comigo isso, um guia, um passo a passo de alguém para me dar. Então, eu fiz isso pensando em poder acolher você. Sinta o meu abraço, sinta o meu carinho a você e àquele que também você perdeu e que hoje faz presença na sua vida, mas de uma forma diferente.